Obrigado. A gente vai fazer um teste hoje, que é um talk show com o Potteroo. Lembrando que ele não fala português, mas vamos fazer a tradução para ele. Ele vai falar um pouquinho dele, de umas coisas que ele conhece do Canadá e do pessoal do Farewell, Antrocon e todos os lugares que ele já conheceu. Ele estará aberto a perguntas. E também ele está interessado em fazer perguntas para todos vocês. Então eu quero apresentar a todos vocês, mais uma vez, Potteroo. Yeah. I'm already pink. Megaphone. Okay, Potteroo, my friend. Yes. We're talking loudly. Yeah. How are you doing today? I'm well. That's great. Okay, well, we're in the furry fandom. And you know there is a really basic question for every furry that you know, right? Yeah. Why a kangaroo? Oh. Okay. Most people usually start, they see like a cartoon and it hits them in a certain way and they're like, I like that. Or they are, I guess they call them Therians now, but back in the day they were called wares, like werewolves. And they'd be like, I feel the spirit of the creature inside me, something like that. Now it's kind of like a weird blend, so it's kind of embarrassing. Has everybody seen Rescuers Down Under? Rescuers Down Under, the Bernardo e Bianca. the Australia one. Tem dois Bernardo e Bianca. O primeiro, o segundo acontece na Austrália, não sei se vocês lembram. It was that. And there is a little rat-like character in it called Jake that I thought was really cool. But there was also a big kangaroo character, his name was Red. And I was like, he's badass. And I was a kid, so that was very bad of me. That guy's badass. And it just hit me in a certain way, and I was like, I realized that kangaroos were awesome, because they are. It's good to see that someone thinks like that. Yes. And that was sort of it. That was like the seed. And then from there, the whole furry thing happened before I knew what furry was. Just sort of became a furry. And then about 10 years later, I found people like you. Hey, that's great. Só para dar uma passada do que ele disse, para aqueles que não entenderam. O que semeou a ideia de ser um canguru furry foi o Bernardo Bianca, Resgate na Austrália, se não me engano esse é o nome em português, Rescuers from Down Under, e nele tinha um canguru, agora quem assistiu, que ele era bem legal, e foi ele que inspirou toda a ideia para ele. Could be saying anything right now. It's been 10 years, right? Since, well, no, it's been, I found furry in 1995. And I had sort of discovered that I was a furry long before that. In high school, actually, there was a joke about me. They said I was half kangaroo, that I was a half-blood, because I wouldn't stop talking about them. High school. This is not public school. That's how big a nerd I was. Yeah. I should have been cool, but I wasn't. Começou... Gente, só uma perguntinha. Quem vai precisar em geral a parte de tradução, só pra não ficar maçante essa parte? Quem vai precisar da parte de tradução simultânea só pra não ficar maçante pra algumas pessoas e tudo mais? Então, não, sim, só pra saber se vai precisar mesmo. Sim, ótimo, sem problema. O Potteroo estava dizendo aqui que 1995, mais ou menos, na época de high school, right? Na época de ensino médio, que ele gostava de falar bastante de canguru, também as pessoas faziam piadinhas, que ele era meio canguru, meio pessoa. There is something that I'm really proud seeing on the table. That you bought 2 guaranas. We learned what's good here in Brazil, right? I'm addicted. Okay, that's great. But we are not actually a kangaroo guy, but okay. Yeah, I guess that's a complication. Yeah, yes. But why? Gargoyle? Gargoyle. I always had a connection to gargoyles. I thought they were cool because they're The cartoon?
The cartoon came later, actually. Okay. The cartoon certainly helped. But they protect buildings, so at least that's sort of the... Ah! Hola! Why I'm not surprised? But yeah, since they sort of protect buildings, I sort of like associated them being as like very loyal and kind and like nice. I don't know, that was my own brain, so I just decided that was inside me. And the kangaroo was cool, but I chunked some wings on my back just to Look fancier. to be fancy, yeah. No, that's the mohawk. That's the fine touch. Só pra dar uma leve expressão, ele exatamente não é só um canguru, ele é um gargoyle. Is that translation or rugoyle? Rugoyle is usually what I go. Rugoyle. Gargaroo sounds better that way, though. Yeah. Ou seja, meio canguru, meio gárgula. Ele foi uma parte que ele... Acho que é um costume do Canadá e dos Estados Unidos que no topo de alguns prédios, vocês provavelmente virem Homem-Aranha principalmente, que existem gárgulas que ficam olhando pra cidade uma parte mais protetora, uma parte mais cultural. E ele tinha essa impressão que os gárgulas são legais, são protetores, e ele queria adicionar isso no fursona dele e fez. And you got a nice tattoo about it. Would you like to show for everyone? Hey. That's fun. I'd like to do something like that today. Do it. Today? Let's do Not it now. today. Someday, sorry. Oh no! Right now. Ah! Oh. It's so cool, but what about the pharaoh itself? Feral? How it happened? Do you have any idea how it started? And how you got involved in this trouble? Trouble. Yeah, Feral started... The history of Feral in a nutshell is three furries in Toronto who were friends all wanted to run a Toronto furry event. This was back in 1997. And at the time, the nearest furry event was Anthrocon, that was their first year. So they had gone to Anthrocon, were like, oh, we could do this in Toronto, and came back to Toronto. One wanted to run a furry event in Toronto, like a hotel con. One wanted to run what he called a furry university. He wanted to basically rent a university or a college, take the rooms and have workshops and classes to learn art and writing and stuff. And the third wanted to do a summer camp, but like traditional summer camp with like camp counselors and archery and all that kind of stuff. So they just smushed them all together. And we ended up with Feral, which is a summer camp. It's just north of Toronto, and it's very focused on workshops. So we always invite artists and writers to teach people how to properly write. We've had like Wookie and K9, Blotch, Kyle Gold for writing. People like that have all come and they've taught people how they do what they do. And that was 98 was the first one. So this year is our 16th event. And I started in 2001 teaching writing workshops because at the time I was in theater. So I was teaching playwriting and stuff. In 2003, I started organizing workshops because the other person had left. In 2004, my friend became the chairman of Feral, and halfway through the year realized that he hated running free events. And then he basically just turned to me and said, please take this. So I took it off his hands. It was supposed to be, I was just taking it to take care of it. And that was in 2004 and 2005. And I haven't been able to find a way out since. I'm trapped. Great. Parece que a ideia do Feral aconteceu em 1997, nos primeiros 6, desculpa. Aconteceu com uma ideia de 3 furries que ficaram interessados com a ideia do Anthrocon, mas vieram de volta para Toronto e falaram, podemos fazer isso em Toronto. Cada um tinha uma ideia. Um deles queria fazer um evento tradicional, em hotel. The second one, I forget. University, like a furry school. Queriam fazer uma coisa mais... Ideia de furries universidades, provavelmente aquela parte mais de festa e demais. Você entende muito bem disso, né? Sou festeiro.
Claro. E outro queria fazer um acampamento furry, do jeito tradicional, como eles começaram a fazer. Que o feral só em 98 it happened, right? Has a camping, right? The very first one, yeah. Foi o primeiro, começou em 98 como acampamento How many menos. attendees there were? Hmm? How many attendees there were? 50 the first year. And then it sort of grew for a bit, and then there was a bad year. And it's been growing since then. The most we've had is 132. Oh my god. It's a lot of furs. It's a lot of firsts. Ele disse que o maior número de pessoas que já foi no feral foi 132 pessoas. A gente chega lá. Chega lá. Ano que vem. I guess our... E que o primeiro foi com 50 pessoas e depois decaiu bastante. Depois voltou de novo, aí seguia essa marca de 132 pessoas. Então foi uma explosão. Agora tá... Now the average is 120. 120 é a média hoje. You should get that next year here. 120 of you. Seria ótimo. Mass would happen, eh? You look scared, they look happy. Ele disse que ano que vem vai ser 120 aqui. Eu fiquei um pouco preocupado já. Ele já tá. Mais gente, Guess our mais pagantes. Banda's records guess our record was 55. 55 for Banda. First one? No, the record we had. 55. Yeah, 55 Banders was our record. Stop hurting yourself. Oh. Into the fireplace. At that place, Toronto has a lot of furs. Do you think that after Pharaoh there were a lot of other furs appeared out of nowhere? Was like that? Well, for Toronto Furry started out early. So in Toronto there was furries when furry became furry. Before furry, it was little bits and pieces at sci-fi anime conventions, stuff like that. But then they started running actual furry conventions in 1989, and that's when Toronto Furry sort of started up. And I guess it would have been about 95 or 96 when it exploded, and there at that point was 500 to 1,000 furries in Toronto known. Probably about over 2,000, close to 3,000 now. Apparently it's the second largest furry community in the world. The largest is San Francisco. A pergunta foi como raios começou furry a aparecer em Toronto, que é onde ele vive, né? Ele disse que foi em meados de 95 que a primeira coisa de furry começou a aparecer, adventa dos Estados Unidos, com uma mescla de coisas sci-fi, que foi a origem dos Estados Unidos mais, né? E hoje, como aqui, né, tá surgindo pessoas do nada, eu gesticulo bastante mesmo. Então, como está acontecendo aqui, né, a população está surgindo bastante de repente e muitas pessoas novas surgiram. Ele tá brincando comigo. And then we vogued. Hoje são, how many today? Between 2,000 and 3,000. 2.000 a 3.000 pessoas furry só em Toronto, sendo a segunda maior comunidade furry no mundo hoje. Toronto. Só perde para São Francisco. Well, since you said that, you have an idea, is there any clear difference between, I don't know, American furries to Canadian furries, despite the accent, I guess? Well, we have a better accent, eh? You know, we're just generally nicer. Canadian furries and American furries, they'd be hard to tell apart if you had 50-50 in a room. But Canadian furries tend to be a bit, I don't want to sound mean. They're a bit more humble, so they're less brash about things. So the stereotype is very true. Canadians and Canadian furries especially apologize all the time, especially for things they didn't do. When I was a kid, I was at
at a carnival, and there was one of those spiral staircases up to the ride, and I was leaning over the staircase and swinging my arms, and a guy next to me spit, and he spit on my hand, and I apologized to him. So, that's a Canadian. So you can tell a Canadian furry because they apologize to you because you bumped into them. Mas deve Yeah. ser great, no? A pergunta foi, todo mundo entendeu? Porque ele perguntou mais ou menos qual a diferença básica entre furries canadenses e furries americanos, né? Porque todo mundo fala que é tudo a mesma coisa, né? Porque tá tudo lá misturado lá, né? Na verdade não. Ele falou que se colocar, sei lá, um monte de furries misturados na mesma sala, eles vão agir diferente entre eles, né? Que até falou, metade vai fazer de um jeito e metade de outro, né? Ele disse que não queria parecer tão se achando muito, né? Mas Não quero puxar sardinha. não quer puxar a brasa pra sardinha dele, né? Mas canadenses tendem a ser mais humildes em relação aos americanos. Isso é uma coisa mais cultural. Aí ele falou, na infância dele, quando ele era pequenininho, ele estava Uma espiral. swinging your arms. Yeah, just like a kid. It's like, wee. Como eu tô fazendo agora toda hora, assim, né? Balançando os braços, né? Aí um cara, acho que cuspiu na rua e pegou na mão dele. Né? E ele falou, desculpa. Tipo, ele até pede desculpa por coisas que eles não fizeram nada. É um costume deles. Essa é a diferença, mais ou menos. De idade. That's really cute. So, Patru, you said you attended Entercom a few times. Yep. And you run a CampCon, Yep. which is really different from a HotelCon. Could you tell us more about those differences? Because most Brazilian furries never attended a HotelCon. So, if you could tell more about the differences. Has anybody attended like a hotel furry con? No. Guess there is one. One, Whoa! it's something. Where'd he go? A hotel con. A hotel con is focused mostly on dealer's room, like what we had here tonight. So the central feature is a dealer's room, usually with like 100 dealers. And there aren't really activities or events. They'll have panels. So you'll like go to a panel and there are things called special interest groups. So it would be like special interest groups, raccoons. And everybody who's a raccoon or likes raccoons would sit around and talk about what it's like to be a raccoon. Literally. And then they have, Awesome. and they have panels like they'll invite people in to talk about a subject matter, and they'll just like talk about that particular thing. That sort of activities. Most of hotel cons is about socializing, so you find other furries to hang out with. But I find that hotel cons, the whole point of it is to meet other furries, but it's really hard to find other furries to meet. If you have 50 people you've gone there to hang out with, those 50 people also have 50 people they're trying to hang out with, and it just becomes, you're constantly missing each other. So usually when I go to hotel cons, I spend most of my time with my friends, hoping to bump into someone. And then when you bump into them, you're like, oh my God, I got to see you. Then they leave. And it's very, very busy. Where a camping con, there's like this, something like this is hard to set up at a hotel con. At a camping con, people are generally they're closer together, they eat together, they do activities and games together, they have more opportunities to sort of bump into each other and see each other. And camping cons are usually a bit smaller, which helps that, but just overall the feeling of being at a camp is more, on the nicer side of the word, more intimate. And you just have more of a chance to actually interact with people. So, and you get more energy. It's funner. Yeah. That's great. You want to? Ok. A pergunta foi... Tem memória melhor pra isso. Aqui, eu acho. Posso misturar tudo. Ele perguntou basicamente diferenças entre eventos furries em hotéis e eventos furries em acampamentos como Abando e Campo Real, outras coisas. Né? Ele disse que a diferença é basicamente no hotel tudo é mais focado em negócios como esses tipo Dealer's Room que a gente teve agora. Né? Eles têm geralmente 100 negociantes
Então é tudo mais focado em comprar e vender artes e objetos e assim e tudo mais, né? É um pouco mais difícil de você encontrar novas pessoas. As pessoas não... as pessoas andam mais em grupos, entre amigos, né? Então tudo mais fechado. Então, às vezes é tipo um grupo de 50 amigos, tudo junto, né? E de repente eles... Ah, nossa, oi, tudo bem? Como vai você? Ah, legal, tchau. E vai embora. Sabe? Na esperança de encontrar alguém novo. Sei lá, tá eu, nosso grupo aqui, de repente, sei lá, tromba com... Sei lá... Um grupo. Com o Fox Falta. Oi, Fox Falta, tudo bem? Oi. E... Ah, que legal. E sua mãe, como é que tá? Tá ótimo. Ah, que legal. Vejo você, tá? Falou. Falou, tchau. Acabou. Né? E geralmente, eventos de hotel são muito cheios, que é o busy. Tá muito cheio, aí você anda todo anime friend, Anime Friends coisa. My friend. I don't think I said that. Mas mas também tem uma diversidade muito maior, ou seja, muito mais gente, né? Então você encontra uma variedade muito maior de pessoas ali, né? Já no acampamento, a gente já sabe muito melhor, né? Que não é muito diferente daqui. Os grupos são menores, só que você consegue interagir mais com as outras pessoas, né? E o que é? Mais? Você tem muitas oportunidades, né, de se encontrar quando tá almoçando, quando tá fazendo as brincadeiras, no corredor, por ser um grupo muito menor e fazerem a maioria das coisas juntos, quase que ao mesmo tempo. Então isso primordialmente é a coisa que mais faz a diferença no fato do acampamento ser uma coisa, como ele definiu, muito mais íntima, com muito mais possibilidades da gente realmente conhecer uma pessoa, não só passar e falar, uma pessoa. E gasta mais energia também. Gasta muito mais energia, o que é muito bom. So it's obvious to ask, but you prefer camping con, right? Yeah. And Well, I've always preferred camping cons just because I like nature. So it's cool to get out and breathe fresh air. And if you're at a hotel con, you're basically where you probably are all the time, unless you live in a small town. You're like in a city, you're surrounded by people, there are cars everywhere, there are bugs flying into things. Where here, there are no bugs flying into things. So last year we had a cigar that was screaming! it was a screaming bug. Oh, really? We were trying to talk and they started screaming like hell. It was so annoying. Really? Yeah. At a We have a feral, recording of that. we had somebody was doing a cabin skit. We have people go up on stage and do skits based on what cabin they're in. And halfway through their cabin skit, a bat flew down from the roof of the rec hall and flew across the stage, and everybody freaked out and ran away. No, it could make a Ozzy Osbourne presentation. Yeah. A pergunta foi: você prefere mais a banda? Puxando a brasinha pro meu lado agora. Ele prefere mais camping. Por que ele prefere mais camping? Na verdade, essa foi a pergunta, né? Ele disse que é natureza. Ele prefere mais a natureza. Porque tu já vive na cidade, né? Isso já é uma coisa que eu tô falando, tá? A gente fica muito na cidade, né? Então a natureza já é uma coisa bem diferente. E ele prefere mais a natureza e insetos voando nas coisas. E começa daqui. Tem gente que gosta, tem gente que gosta. Legal. Nossa, pô. Né? Já vai. E ele contou um caso básico de um dia, o Aniki falou, né, que teve a grid da cigarra. Quem tava no passado lembra, né, que ela começou a berrar aqui. E a gente não conseguia nem falar um com o outro e ficava... Really loud. Aí a gente, meu Deus, como é que tira isso daqui? De ficar batendo com os agasalhos, assim, não se embora. Foi o sapato, né, que matou. Oi? Elas estão mais comportadas. Elas são mais comportadas. Those bugs are behaving to you. Yeah. Hey. This father who did that, right? No, it's E no caso, eles também têm problema com alguns insetos. Na verdade, foi um mamífero, né? Foi um morcego. Ai, que lindo. Que eles estavam lá fazendo o teatro de cabanas, que é uma atração que eles têm lá. Que tem um palco e tava todo mundo lá no auditório assistindo, todo mundo feliz, rindo pra caramba. De repente, um morcego saiu do teto e voou, cruzando todo o auditório, assim. Todo mundo deu piti, saiu correndo, tô que nem louco. Esvaziou, ficou vazio. Isso foi a máxima do crazy dia. like Batman.
We're having technical difficulties. Please Yeah. wait. Technical difficulties of Feral. Picture of Puerto Rico. So you said there are like 200,000 furries in Toronto. In Toronto, yeah. Yeah. So there is more than one furry con, right? I could say about that, and after you can say about feral. Yeah, in Toronto there is another furry con, but it took a long time to get started. They started in 2009 or 2010. It's a hotel con called Fernal Equinox, and it's a traditional hotel con. Dealer's Den. They have panels, and it's all based on socializing. Last year they had 450 about. This year they're expecting 600 to 800 people, so it's growing really fast. There's also another convention in Ontario, which is very near Toronto, called Condition Furry, which is in London, Ontario, and their concept is it's a story con. So every year tells a different part of a story. So, and it's always politically based. So the first year was a dictatorship, and the second one was a communism, and the third one was American swinging 30s kind of a thing. And then next year is post-apocalyptic because the Americans blew up the world. So it's like it's just sort of like storyline that they do. But then the one that's been there for a long time is Feral, which is their 16th year again. Our 16th year. And yeah, it's a camping con, but it's at a summer camp that's been around since 1934. And it's a big summer camp with archery and lake and forest and activities and chaos. Organized chaos, which is the best kind. Chaos is always good. A pergunta foi quais são outros eventos furries que tem em Toronto, na região, né? E como eles se comparam ao Feral, né? E ele citou o Furnal Equinox, que é um evento que acontece também em Toronto, só que ele começou bem depois. E é de hotel. Sim, ele é de hotel. Ele começou bem depois do Feral. O Feral ele tem 16 anos já. E o... E o... Ok. E o Furnal Equinox ele tá desde 2010, ou seja, ele é novo pra caramba. Só que ele já começou já com 450 atendentes já. E ele está esperando já 680 já para esse ano. É um número bem grande, tá crescendo muito rápido também. Né? E é um evento de hotel, ou seja, aquela coisa de pessoas e não sei o que, hotel, quartos, etc. Né? E tem um outro que é o Condition Furry, que uma tradução literal será Condição Furry, que é uma coisa que eu nem sabia também. Cada ano eles estão contando um pedaço de uma história. Que parece que é uma história, eles vão contando cada ano um pedaço. Eu não peguei direito as histórias. The first story was... It's like there was a guy that's sort of controlling everything. Ok, um cara que tenta controlar tudo. Primeiro é O ditador. E o the second one... Or communism. The comunismo. The 30th one... The American, but like swinging 30s, 1930s, like prohibition kind of. I don't know how you describe that. Chicago, proibição, álcool. Proibição de Chicago. Entendi. Então eles estão caminhando a história. Mas acho que eles fazem um desvio, né? Porque o próximo... O Estados Unidos vai explodir. E eu não sei se vocês gostariam disso. Eu vou... Além dos produtos eletrônicos. And another thing, just quick to add. Hey! Condition Furry was also featured in, there's a TV show that aired in North America called Fanboy Confessional. And it looked at different fandoms. There was a steampunk episode and an anime episode. They did an episode about furries. And they came to Condition and filmed that Condition. So it's very positive. It's the whole thing's about how much fun it is, and it interviews a bunch of people. And if you look it up, it's Fanboy Confessional. You might see a pink-haired freak in it talk. Oh, that's great. Ele disse que Okay. meu Deus, eu esqueci tudo.
Tá, eu acho que eu lembrei. Ele disse que teve Everything. Pare de rir de mim. Nunca. Ele disse que... Fanboy confession. Isso, Fanboy Confession. É um programa de televisão que é como se fosse esses programas que assiste na TV a cabo, né? Ele fala de diferentes fandoms, né? Por exemplo, steampunk, também tem uns fandom de animes e fandom etc. Ele vai indo aí. E tem um que ele falou, um episódio, né, do programa, né, sobre furries, né? E eles filmaram o programa nesse Condition Furry, né? Que foi, apesar de todas as nossas expectativas, né? Foi bom, foi muito positivo. O pessoal adorou, né? Diferente do que a gente está acostumado, né? Com... não, isso não é errado, não é isso não. Tá? Sacanagem, fantástico. Yes, we have a lot of different problems. Tem coisas boas também, mas assim, as pessoas gostam de pisar na batata, né? E se vocês assistirem o último episódio, vocês vão ver um cara com cabelo quente falando. Yeah. Um cara estranho, né? Yeah. Okay, I understand. Basicamente isso, tá? Eu só fiz uma adendo. Que o Condition Furry ele deu uma imagem muito positiva pro... Ao contrário da Espanha, né? Aquela bosta que fizeram com o Furdon na Espanha. Não sei se alguém aqui já ouviu falar o que aconteceu lá. Se vocês quiserem, eu deixo um vídeo pra vocês lá no site da banda pra mostrar a besteira que fizeram na... Você não quer comentar o que eles fizeram? Não, sim, mais ou menos, porque rapidinho? É verdade. quando eles fizeram uma edição totalmente corrompida do Furdon na Espanha, e eles só mostraram basicamente os lados negativos do Furdon, né? Basicamente histórias muito esquisitas que aconteceram lá, coisas estranhas que acontecem na gigante Air Furnace, né? Então assim, só mostraram o lado negativo na Espanha. Então, por exemplo, países como a Espanha, pelo menos quase toda a península o Furdon simplesmente desapareceu lá por causa de edição errada de programa de televisão. Que bom que não aconteceu isso no Canadá. Entendeu? Mas aí, mais informação assim que eu voltar no Brasil, eu passo pra vocês. Sim. Pra todo mundo ver o que aconteceu. Passa pra gente, a gente tem o e-mail de todo mundo, se todo mundo estiver interessado. A gente manda anonimamente pra vocês. Pra não fazer aquela coisa básica de copiar do vídeo de todo mundo e vai todo mundo no vídeo de todo mundo assim junto. Yeah. There's another edition is just about Canadian coverage, I guess, of furry. Feral was covered in a national newspaper, and it was positive. They basically just said, it was talking about the furry fandom in general, but they talked about Feral as a place for people to go and get away. And there was a CBC. Do you have a national broadcaster? Global. Global? Yeah. It's not the same though, is it? Is it like public broadcasting? Giant like that? Is newspaper or television? No, radio, television, Radio, television. nothing like We have that. global. Okay. It's not good. It's global like activity. our national broadcaster CBC is like it's run by the government, but it's very focused on news, but good or news magazine, good information. So like they'll do stories on if there's an environmental problem, they'll do a series of stories about it and that kind of thing. And they did a story. There's an arts program where they're talking about the program chooses a theme and does about 5 episodes on it, and they were doing animals and art, and there was a bunch on Aboriginal, on Native animals and art, and stuff like that. And then the last one, they just wanted to do sort of a catch-all, sort of other approaches to animals and art, and they called me in, and I did an interview with them talking about furry and how furry and art are connected. And we talked for like 45, 50 minutes, and the show was an hour long. So like that was my interview, but she talked to like about 15 other people. She ended up taking 20 minutes of my interview and putting it in. And it was all just, and her whole approach was like, here's the artists who have found a whole new way of looking at life. So. This interview has on YouTube? No, I've been trying to find it for a long time. I'm going to try to get a copy of it, yeah. I've been trying to get in touch with them. It was 2007. So I'm trying to get it's audio, so I'm going to try to get a copy of it. Okay. Yeah. Ele disse que teve uma vez que o Feral ele foi citado numa CBC? rede de televisão, CBC. que ela chama CBC, que é... A CBC. Ela pertence mais pela Actually, ela pertence mais ao governo, só que ela, como se fosse uma TV Cultura daqui, só que ela tem o poder de uma TV, uma Rede Globo.
lá. Imagina. Né? É que a gente não tem a mesma coisa aqui, então eu tive que misturar as duas coisas. Né? Então, eu geralmente falo mais coisas positivas, não é uma coisa mais... Ah, vou fazer o que eu quiser aqui pra me beneficiar de audiência, né? Mais TV Cultura mesmo, né? E eles falaram sobre... Não... Sobre não. Eles falaram sobre arte e animais. Né? Então eles começaram toda uma viagem sobre como essas duas coisas se relacionam desde a cultura aborígene, que seriam para nós como se fosse os tupi-guaranis, etc. Né? Que seriam aqui do Brasil, mais lá do Canadá. Né? E foram andando até os tempos modernos, onde eles citaram o feral e o fandom furry, né? E como que a arte furry se conecta como a arte se conecta com os animais através desse universo furry, que é o fandom. E eles entrevistaram o Potoru por 45 minutos e a reportagem parece que tem 20 minutos que eles colocaram lá. E mesmo assim, a edição foi muito boa, né? Ou seja, mais um ponto positivo aí pro fandom deles. A gente não tem a mesma sorte ainda, quem sabe. Ele basicamente disse, ele tá tentando achar, ele perguntou se tinha no YouTube isso, né? Ele falou que tá procurando até hoje, não acha. Mas É áudio, né? Então... Ele disse que tinha só o áudio, mas ele tá tentando achar vídeo que é mais rico, né? Dá pra entender melhor o que tá acontecendo. Então vamos ver, né? Think of comparisons. We told you that we didn't have such good news about furries on the TV, but comparing on the counts, you're the chairman of Feral, and this is your first time on a bando. What do you think there are in common? The differences? What did you like it here? What you didn't like? So tell us more about it, and think. Well, And really think about what you're going to say. No pressure! I love you. I love you. Yeah, we love you too. Love you too. Keep that here. Let's see. I arrived Tuesday, and I was greeted by this guy in a pirate outfit At the airport. at the airport at 5 a.m. And so obviously it started off awesome. I didn't sleep for the first day because I just had too much to do. We just ran around. We went for a long walk. I got to see a bunch of the city, and I guess the big positive, other than the people, is the food. You guys have really good food. we've been feeding him really I'm well. getting fat because of you. Comparatively in Canada, Feral we're lucky because we have good cooks, so they cook healthy food. But generally, the Canadian diet is maple syrup. We eat a lot of bread and a lot of just piles of pasta with a little bit of sauce on it, and a lot of fried foods. That's sort of what we eat. French fries are everywhere. When I started going to Brazilian restaurants in Toronto, like we would go, something that you would get here for, what you guys were saying, what, like 9 real? Maybe. Yeah, would be about 30 Canadian dollars. So like 60 real. So to get Brazilian food in Canada is expensive. So I might just have to stay here and keep eating your food. The food's awesome. And I've been shocked with the similarities between Bondo and Camp Feral. The sort of communal eating, we don't all get there at the same time, but there's always this point where we kind of cross paths, which is really cool. I think I've had a chance to at least interact with most people here, and if I haven't, just come and slap me. Do it. Say, hey, yeah, go for it. Even though I'm sunburned. And like just little things, like there's just moments, and it's really neat. It's maybe just because I'm a tourist, essentially, but little moments. Like tonight, we were outside, and I just had that snap moment of, I'm in a southern hemisphere. Your stars are different. And I like ran out, and I was like trying to block the lights, trying to find a Southern Cross because I'd never seen that before. It was like it was amazing. I'm like, where is it? And we had like a group of us. Welcome to a darker place. Yeah, it was really cool. And like I'm looking around, and then we eventually found it. We're like,
Because we don't have the Southern. We have a spoon. Yeah, you can see the Santa Cross. You can't see the Southern Cross from there. We have the Big Dipper, which looks like a big spoon. Yeah, Yeah, or something like that's that. all we get. I'm trying to think of other things. I get as little sleep here as I get as Farrell, Yeah. which is good because that means you're having fun. And you guys have been ridiculously tolerant of my English. Like there are some people here who don't speak any English, and I think I've had a lot of interaction with you guys as well, especially the water balloon and frisbee game today. It was crazy cool, and I'm stealing that for Farrell because we don't do that. I'm taking that from you. I don't know what else. What do you didn't like? Don't ask that question. Your bugs are bigger. Your bugs are bigger. Did you see the guy that lives in the wood out? It's like this big. He's like black and shiny. Yeah, he's all right. He's my friend. We're Those buddies. mosquitoes. Oh, the moth. The moth that's up there. It's very pretty. It's. I'm talking about the thing that looks like it. If it had yellow on it, it would be. It's huge. And those mosquitoes look like a helicopter. Yeah. It's huge. Trying to kidnap you. Yeah, the worst thing I've seen at Farrell was a hornet. There was a hornet that was about this big at Farrell, but we've seen that once. And we have dragonflies that get like big. But dragonflies, they're dumb. Hi, bye. They're really dumb. Tried to kidnap. And I saw a frog, which was cute. I like frogs. I don't know. That's like I honestly can't think of any. I can't think of any complaints. I got sunburned in the clouds. I don't think that's a complaint because now I can go home and be like, yeah, I was actually there. Nuki could translate a little bit, but after that you could tell us more about maybe the weather difference, because at Faro it's Different. very cold. It's different. It can get cold, yeah. It can be very cold. Obrigado, eu não tava conseguindo mais decorar. Vamos começar. Tá. Então, ele basicamente diz que a diferença. A pergunta, na verdade, foi o que você gostou e o que você não gostou daqui, do Brasil, né? Da banda em si. Da banda em si, desculpa, da banda, né? Ele disse que a primeira coisa que aconteceu quando ele saiu do aeroporto foi encontrar o coach vestido de pirata às 5 da manhã. Tava lá, eu, o Kashan e o coach. Tava aí, coach de pirata, totalmente Jack Sparrow, perfeito. Até com maquiagem. O aeroporto inteiro olhando pra gente. Os olhares eram impagáveis, cara. Era lindo aqui, ó. Assim filmamos. Filmaram? O quê? A gente teve fotos, pelo menos a gente Eles teve. teve fotos. Ah, legal. Bom, eu não sabia. Eu tirei, né? O Kashan tirou foto. Ei, Cachorro. E basicamente a coisa que ele mais gostou daqui foi a comida, óbvio. Claro. Que aqui a comida é diferente, é muito gostosa. Ele disse que basicamente a dieta lá no Canadá é diferente do Feral, que eles têm cozinheiros do acampamento que fazem com uma comida mais saudável. Tipo a nossa, ela é mais saudável. Não tão saudável, mas é mais saudável. Mas não é fast food. Mas não é fast food, isso é importante. Né? Mas a cultura norte-americana, que isso inclui o Canadá, de alimentação, é basicamente muita massa, e com um pouquinho de molho assim, né? Só pra falar que tem um gosto, né? Pão pra caramba. Muito pão, ou seja, muito amido, né? E tudo que for possível ser frito, eles fritam. Né? Sei lá, eles pegam... Ah, que sei lá, delícia essa maçã frita. This apple fried. Put it on apple. Didn't have any chance to be healthy. We deep fry Coca-Cola. What? Ele disse que já fritaram Coca-Cola. You boil it down. You boil it down till it's a syrup, and then you freeze it, and then you batter it, and then you deep fry it. Next, a bundle. It is good. It's pretty good. É muito bom. Deve ser, né? Eu? Tudo que é ruim é bom. Quem quer tentar? That's giving me ideas. Toboy, isso é uma coisa que a gente pode tentar um dia. Coca-Cola frita. Coca-Cola Ele ensinou a fritar Coca-Cola.
Coca-Cola frita. Eles acreditaram Coca-Cola no Canadá. There's some ways to get cancer. Just listen to this. Aí ele falou, e alguém citou ali no meio, né, que é o xarope de bordo. De bordo. É, o Maple. Maple is bordo, em português. No, really? É. No. Xarope de bordo, que é a xarope de maple, Bordo. aquela folhinha, né, Da bandeira. da bandeira. Que todo canadense adora. Todo canadense adora, é viciado nisso. É muito gostoso. É muito Parece fry it. mel, ele parece mel mesmo da gente, só que ele é um gosto mais de madeira. É muito gostoso. Just primary flavor. Fried maple syrup? They fry everything. Let's fry this. Yeah. Actually, you pour maple syrup on, it sounds like we're throwing it away, but you pour it on snow, and then you eat it. Like a snow cone. É, ele disse que é muito gostoso comer. Ele disse uma coisa muito gostosa de fazer, é pegar o xarope de maple e jogar na neve Gastando assim. e comer que nem raspadinha. Delicious. It's like a snow cone. Gelo. Groselha cranberry. Oh, okay. Love doing this. Cranberry, but we don't have it. Try snow. Have snow. Nice. Anyways, e sobre o Abando, mais especificamente, que ele falou, né? Ele achou muito legal da Abando que muitas das coisas que aconteceram aqui na Abando bateram muito com coisas que acontecem lá no Feral. É verdade. Acontecem muitas coisas parecidas lá no Feral. Né? E ele citou umas coisas interessantes que são diferentes. Por exemplo, ele... You said you can't sleep more? No, you can sleep about as little as you. Ok, ele disse que você praticamente não está dormindo quase nada. Que nem no Feral. Né? Não. Which is good. Que é ótimo. It's having fun. Porque significa que ele está se divertindo bastante. E as atividades, né? As atividades são parecidas. Ele disse que adorou o Rugby de Bexigas. E vai querer importar. Agora você coloca bonitinho, né? Tá, ele disse que é roubar. What is that? You're stealing Want it to from us, import pirate. our balloon. Oh, yeah. Pareceu alto. Ele Import. ficou impressionado Changed o quão fácil a maioria consegue interagir com Como o são inglês. tolerantes, né? Como vocês são tolerantes. Né? Porque a água da bexiga lá não vai ser tão flexível como o daqui. Né? The water balloon fight that you have, the water won't be that nice to hit someone with a water balloon. Ball of ice. Gente, mas E mesmo quando eu fui no Feral, eu peguei um calor de quase 30 graus, assim, pra quem acha que Olha tava só. frio. When I was on Feral on 2011, right? It was like 30 degrees Celsius, Yeah. like, it was really hot. At day. I got a Day. 10. During the day. Different from anyone there. I didn't finish. He's almost there. E mesmo quem não fala nada de inglês, a interação foi tão igual ou tão boa quanto. Principalmente no jogo de rugby de bexigas. Thank you. No do frisbee. Ele achou muito legal. Foi uma interação muito It natural. was Jeff. E uma coisa impressionante que ele se tocou numa noite chuvosa. Aqui, nossa, aqui de repente, ele... Ah, meu Deus, eu tô no hemisfério sul. Eu preciso procurar o Cruzeiro do Sul. Porque ele diz lá que lá ele só tem uma colher. The South, yeah. We found it. E aí ele tentou ficar cobrindo as luzes dos postes pra conseguir achar, e tem muitas nuvens, mas eventualmente ele achou o Cruzeiro do Sul. Derramou uma lágrima. Aí caiu uma lágrima. Lágrimas canadenses caindo assim, não lembra que ela tá aparecendo. They run out of your face. A pergunta mais difícil é, e coisas ruins? Aí ele disse que todo mundo começou a rir, né? Os insetos são bem maiores. E ele falou, meu Deus, tem um que era desse tamanho, assim, tinha asas e não sei o que, e cuspia fogo. A maior coisa que ele encontrou no Feral era uma coisa desse tamanho, assim.
ficar mais duro. Então, you should go to Australia. Australia desse tamanho. Like this big. Look, Yeah, look, mosquito. like this big. Complete there, complete there. Ah, Like this big. No, this big. Whoa! This big. Yeah. They actually do it. Look, The hand. we have found we have to find the big blue Oh, butterfly. the big blue bug. Butterfly. Butterfly, yes. There's a butterfly this size. Yeah, Yeah. it's right there. No, it's not. That's the moth up there. E a gente acaba de dizer que, meu Deus, você precisa ter uma borboleta que é desse tamanho. A gente, meu Deus, tá aqui. E talvez a maior coisa mesmo. E a maior coisa que eles têm lá também, que pode ser ameaçadora, é aqueles bichinhos que parecem um helicóptero, sabe? Libélula. Libélula, isso. Butterfly, libélula. Eles Tails. And it bumps. Paru. No, okay. Finish. Antes da Paru, despite There's a question. Oh, I see you're a bit red now. How do you like the weather? I love it. No, just after I came here, there was a snowstorm in Toronto. really snowstorm. It was about this much snow fell on the first day and then more second day, so I'm very happy to be here. And everyone there is like, Yeah. oh, why didn't I came too? I know. You need a hell lot maple syrup for that. Yeah, Yeah, a lot of Eat maple. all that snow. Gallons. O Cam perguntou como é que tá o clima lá agora, é isso que você perguntou? Como ele gostou se ele gostou do clima. Ah, ele perguntou como você gostou do clima. Ele falou que adorou, né? Porque, especialmente porque lá em Toronto agora tá tendo essa nevasca e teve um metro de neve. muita neve e depois um pouquinho mais, assim. It's a little bit. Aí falaram, por que você coloca chopping de maple? Um monte de chopping de maple assim. Ele teve até... Ele até esqueci de traduzir. Ele também citou que ele teve já queimadura de sol já aqui, só com nuvens. The clouds are... Wild Brazilian clouds. Clouds attack. Cloud burns. Cloud burn, ataque das nuvens, né? Raios ultraviolentos. His name is English Stan. Yeah, English. English tan. Irish tan. English. Bloody English. But we are near the end. I would like to say ask about your podcast. For anyone that saw on our comic book, there is a fuzzy note banner there. That's the Podaurus podcast. He's a musician, right? Yeah. He has a life outside the furry things, right? Short off. No. All my music albums have furry pictures on them. Okay. So I can't get There's away. no life. There's no life. Well, tell about your Besides music furry. life. Tell about what you do. Tell about the podcast. Okay. I was in a band in the 90s, and we used to play in Toronto. Then I stupidly left music for a while to go to theater. And then I left theater and got back into music. And I made some albums that I used to sell at Anthrocon. And I occasionally record a new song here and there as one just comes in. I'm planning on recording more in future. And my day job is in music as well. I work with musicians to help try to make them more famous. And I was noticing there was a hole in furry. There's a lot of furry musicians, but furry artists obviously get a lot of attention, and furry writers like Kyle Gold, they publish books and everybody knows them. But furry musicians are pretty much unknown except for 2 or 3. And there's hundreds of furry musicians up there. So I thought, music is audio, podcasts are audio. Let's make a furry music podcast. And I called it Fuzzy Notes. And I do about 7 artists every week. That sounded bad. I do not do 7 artists a week. Although I may want to. I play a song from 7 artists each week. And then 1 week, and then the next week I play 3 songs by artists we'd heard from the week before.
and I just talk about what they're up to, if they have new music coming out, if they're playing live, all that kind of stuff, and it just comes out every Friday, and it's fun. I just wanted to like find a way to help furry musicians find an audience too, because we can all find artists, but we can't find musicians as easily. I kind of like that. I personally like that because my voice is so screwed. I mean, What's that? yeah, I've been doing songs since 2000 200? and yeah, I never met that much people that know my art. So I usually meet people who know my art at video game development events or furry events. But hey, let's not talk about me. Let's talk about you. You send the music to me, and like anybody here who's a musician, or especially if you know a musician, or if you are a musician, both. If you're a musician or you know a musician, get in touch with me because I want to put more on. We've already had Berserker Shark. I put him on. He's from Brazil. He's from Rio. Berserker, alguém sabe? Yeah, I know him. Ele é do Rio? From Skype, yeah, but I know. Is he from Rio? Yeah? He's from Rio, right? Yeah. Yeah, he's from Rio area or something. Yeah, so I had him on about 3 episodes ago. He's I'm gonna actually do a Skype interview with him at some point because I really like his music. He'll probably be the first interview I actually do for the show, and I use his music every week now as a little background for an intro piece. So Brazilian furry music. Let me just make you know. There's another artist, musician from Rio. He's Ipu. Ipu? Yeah, like a Tupi-Guarani-ish name. So okay. Maybe we can contact him and. Not maybe, you have to contact him. Yeah. It's your job. I will do this. Help me help you. Yeah. Help me help people. So maybe I'll put his art in your hands so you can, do your magic. Yeah, no, that'd be cool. Do your Mojo. And if you know any other musicians, even if it's just you're a fan of them and they're from Germany or something, talk to me because I want to know. Like that's how word of mouth is the only way to find out about new people. Yes, sir. Awkward question? Yeah. Oh dear. Have you ever heard of Mangyo Dance, DDR like game with furry music? And I mean, have you ever interacted with the team that makes that? Mungyo Dance? Yeah. No, I haven't, but you have to tell me more. Music game. Okay. And it has artists like Renard and I have a terrible memory. I don't remember the others. Yeah. But it's exclusively furry and. Oh, cool. Maybe Foxamore, maybe. My memory is terrible. Foxamore is all epic-y sweeping. He did the music for Bitter Lake, I think. Foxamore didn't he? Yeah. So yeah, no, I've never heard of it. After we should talk. 'Cause I'm curious about it. Somewhat old project. I think the last one was released back in 2007. Okay. Yeah, I'll definitely check it out. That sounds cool. Yeah, music does come and disappear. Yeah. Projects come and disappear. Yeah. There have been very few furry musicians that stuck around. Okay. They usually get sad because nobody listens to them. Ok. Meu Deus do céu! Você consegue que eu fale do podcast? Eu só lembro de 2 hipopótamos dançando na minha cabeça. Fala do podcast. Quer que eu fale do podcast? Por favor, fale do podcast. Ele tem um podcast chamado Fuzzy Notes que vai ao ar toda sexta-feira. O Fuzzy Notes tem 2 frentes, que é o próprio Fuzzy Notes e o B-Side. No primeiro episódio do Fuzzy Notes, ele toca algumas músicas de 7 artistas diferentes furries, comenta um pouco sobre as músicas, sobre o estilo, sobre o artista. E na sexta-feira seguinte ele faz esse B-Side, onde ele contata 3 artistas dessa semana anterior, toca mais músicas deles e faz uma espécie de entrevista. Então é sempre às sextas-feiras. E vocês deveriam checar também, porque é muito interessante. Muito legal. Conhecer muita gente nova. O Berserk, que para quem conhece é um músico aqui do Rio, do Brasil, foi entrevistado por ele, participou de um programa e foi super legal. Então ele está buscando novos artistas. Então se vocês conhecerem, como o Tássio comentou, se
se vocês conhecerem artistas, ou se você é um artista, se você faz música, conversa com ele depois da entrevista aqui, falem mais sobre sua arte e vamos ver, né? O que rola, mandem pra ele suas músicas e coisas assim. Música é arte. Sim, porque assim claro como que disse o Potterrow, artistas são fáceis de ver, tudo mais, mas músicos, infelizmente, eles têm músicos uma não tem tanta visibilidade assim, mas deveriam. I was going to say that, but okay. That's great. Any other questions for Potterrow? Alguém tem Alguém tem perguntas sobre qualquer coisa que a gente tá falando aqui? Pode perguntar em português mesmo. Pode perguntar a cor do cabelo dele, por que é dessa cor, gente? Vocês podem perguntar. Obrigado. Ok. The question is, do you ever had go to a giant conference of furries like Eurofurence? Like your friends? Outside of North America, the largest one I've been to has been Anthrocon. I've been to Anthrocon about 5 times. It's huge. It's huge. It's scary. And I've been to Further Confusion twice, which is in California, which is, I guess, the second largest. I think Anthrocon is like 5,000, and Further Confusion is like 3,500. Yeah, they're huge. I've been to them. They're fun as long as you have somebody to cling to. I went to FC Further Confusion once by myself. I had like a couple of friends there to hang out with, but like I said, it's very hard to find people. So it wasn't until about day 2 that I actually was able to like connect with somebody and hang out with them. So it's very important. Like plan when you go to a furry convention. Plan, and the main thing you should plan is who am I going to hang out with? Who am I going to cling to? Let's hop together. Do you intend to come back to Alabama someday? Do I intend? I intend to come back next year. Oh yeah. Yes. I'm gonna try to drag some people with me too. Yeah, definitely. I'm gonna try to get. I have one roommate is coming for sure if I come next year, and I have 2 others that I've already basically told you're not allowed to not come. Not allowed to not come. You are coming. Come with more Canadians. Yeah, I want to bring more people To get for sure. a clown. And also, I only got through part of my Portuguese lessons before coming here, and it left my brain almost immediately. So I plan on taking the year to try to learn more because I want to learn it. Because to hear you guys talking, it sounds so fun. I want to talk with you too. Ele perguntou se ele já qual o maior evento que ele já foi, furry, né? Ele disse que definitivamente o maior evento que ele já foi a Anthrocon, que ele não consegue colocar em números, mas ele falou que é grande, assustadoramente enorme, tipo, sente e chora, sabe? Sente e chora. I'm exaggerating. Yeah, but that's what, like 100 times. Ele disse que é basicamente 100 vezes maior que o Abando. E quando a gente multiplica... Então imagina 100 de cada um que tá aqui, 100 iguaizinhos. Ah não, meu Deus, 100 piradinhos não pode, cara. Ah não, 100 tanuques não! Não! 100 tanuques não. Eu não vou aguentar eu mesmo. I can handle myself. 100 times. Ele já foi na Anthrocon 5 vezes. Ele foi na Anthrocon 5 vezes e já foi na Further Confusion 2 times. 3,500? Oh, A number of times. number of times. 3,500 times. Uau! Ele já foi mais do que ele já pôde ter vivido. Ele foi 2 vezes. Before, yeah. Só que uma ele não foi com os amigos. Foi sozinho. Né? E como ele já tinha falado anteriormente, né? Foi muito difícil por ser muito cheio, tipo a Mini Friends. Muito cheio. De domingo. De domingo. Foi muito complicado pra ele conseguir achar alguém pra conseguir passar o tempo e conseguir andar, fazer alguma coisa. Se você conseguir andar lá, né? Se você conseguir andar, exatamente. Então foi muito complicado. Então ele falou que a coisa primordial pra qualquer um daqui que pretende ir pra um evento assim, primeiro é planejar, porque você precisa ter pessoas para andar junto. Pra ficar anexado, né? Cling. I don't know what is cling exactly. Cling, agarra. Mas é tipo ficar agarrado mesmo. Like, quer dizer, agarrado.
Not really, though. Oh, look at me. Gentilmente agarrado. Gently. Preso. I feel cold. E ele... Desculpa, eu esqueci esse nome. Swift. O Swift perguntou depois, é que os Vine, não é fáceis, que droga. Eu sou muito ruim. E o Swift também perguntou se ele pretende voltar pra banda. Ele falou que, claro, assim, muito assertivamente. E ele já vai trazer o companheiro de quarto dele, que mora com ele, assim, na lata, assim. Claro que eu vou voltar, vou trazer o meu amigo já junto. E tem mais outros dois também que já estão querendo vir. Só de inveja dele, né? Eu quero ir também. Ano que vem, já. Ele vai Na verdade, tentar ano que aprender vem ele já português. quer voltar já. Com mais pessoas e mais. Daqui a pouco a banda vai ser internacional. Já imagina. Já é um evento internacional. E aprender um pouco de português, ele quer entender um pouco de português porque ele piadas. Ele quer entender o que a gente fala, que ele é muito engraçado, a gente ri toda hora. Bom, you're just fun people. And I'm missing half of it. I want to hear the half. Mais alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer e tal? Eu perguntei em português mesmo. Manda. Mas depois do Abando, ele vai ficar mais quanto tempo aqui no Brasil? Ele vai passar a semana aqui ou ele já vai embora assim que terminar o evento? I'm going to be here in Brazil. How long will I be here? Yeah. I'm here till the 19th. So a week after Abando. Ele vai ficar aqui até dia 19. Isso, mais Uma uma semana semaninha. Alguém vai ouvir mais mãos. Por exemplo. Não. Manda. I have a question that I'd like to ask every furry I meet. I mean, because, Oh dear. because wait, wait up. Talk about sizes. Yeah, it's because It's all I've about met many sizes. furries through the years, and all of them have different reasons to be part of the fandom. I mean, why do you like to be a part of the fandom? I mean, Why are you still here? What, Crazy guy. what brought you inside of this, of the fandom, the furry fandom? What brought you to? And what to the keeps furry you fandom? here? And what keeps you here? What brought you to furry fandom? Well, it's okay. Now I have to get all philosophical. Well, what brought me into the fandom was the typical thing, trying to find people that are like you. But it was, I wouldn't say a stranger for me. Most people I know, before they got in furry, they had very similar tastes to furries. Whether that's they like to play video games or board games or role-playing games, or they read comic books, or like the things like typically people call furries, like to do geeky things. My geeky thing was music, but it was I listened to a lot of music, but I never really played video games. I never really played role-playing games. It's not that I didn't want to, I just never did it for some reason. And despite that, I found this group of very strange people who were more like me than the rest of the world, and it was the furries. And I was like, I have to, like, I can't avoid this. This has to happen. No fist on that. Yeah. Like, I couldn't avoid it. So I basically dove in head first and went to meet as many people as possible. And it's sappy. It's sappy to say, but the reason why I stay is the people. Yeah. Like, there's nothing else. Like, the art's great. The art's great. The music is great. Everything's great, but it's the people. It's just cool to meet other furries. O Fox te perguntou por que afinal você veio pro fandom, né? E resumindo bastante a resposta do Poturu, é a afinidade que você tem com as pessoas. É muito mais fácil você encontrar pessoas com as mesmas afinidades que você no fandom, de coisas mais simples como jogar jogos de tabuleiro, até conversar sobre coisas mais que são geek, né? Que a gente podia falar nerd, né? Que nerdice não é só computador, né? Nerdice pode ser também só uma coisa específica. No caso dele é música, né? E é muito mais fácil achar as pessoas com os mesmos gostos, né? Como se fosse um filtro que filtra o povão da gente. Ó. Me senti especial. Nossa, peraí.
né? E ele falou, é meio óbvio isso, né? Mas o que me traz ao fandom são as pessoas. É meio, como assim, né? Animais? Né? Não, pessoas. É o que... Não se sabe. É o que interessa o fandom a eles. Tem pouca coisa, posso perguntar. Mais alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, abrir o coraçãozinho, abraçar ele? Posso complementar uma coisa aqui. I pretend to go to international fandom next year, and I want to know how can I go to Faro if I can't go to Anthrocon or another one. Like Pharaoh is the last option. The last option. No, There is the second option. yeah, if you look, well, when I say hotel cons, I don't like them more than camping cons. I would never say don't go to one. You have definitely go to one at some point. If it's your first or your second or your third, whatever. It's a good idea to go to one because they're just a whole different experience. But for Feral, it's on campferal.org is a site that has all the information. And Brazil and Canada have a very good relationship. So you need a visa, I guess, to visit Canada? Yes. Yeah, it's easy to get though. It is easy. Yeah, so you have to get a visa to come to Canada, just like I had to get a visa to come here. I felt like I walked into the Brazilian consulate, said I'd like to go to Brazil, and they went, sure. That's how easy it was. Literally. Because I walked in and was like, I did very little paperwork. Like, I gave them the information they needed, and it said come back in 2 weeks. And I came back in 2 weeks, and suddenly my passport had a visa in the back of it. Like, there's hardly any work. How long is the event? How long is the event? It's 5 days. It's 5 days, 4 nights. So, and there are 3 full days and then 2 half days. It goes over a weekend. So it's Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, or it's like Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. And yeah, it's terrifying. And it's it's 5 days of chaos. 5 days of organized chaos. There's just always something to do. Yeah. Pedro, o Steve te perguntou que ele tem intenções de ir visitar eventos do exterior, o fandom internacional, né? Ele perguntou quando que acontece o Camp Feral, como que é a Anthrocon, quando, né? Quanto dura, Como quanto faz. custa, como faz. É a sessão como faz barra. Como faz. E ele disse que para ir para o Canadá precisa de visto para ir. Para nós brasileiros também é fácil. Ele falou que para vir no Brasil, ele falou: eu quero ir pro Brasil. E a mulher do consulado: claro, toma! Ok. It's 5 years, right? 5-year visa. Eles eram de 5 anos para ele vir aqui. Muito. Para nós, geralmente é 1 ano, tá? Mas é relativamente fácil conseguir um visto pro Canadá. É facinho. É só uma questão de fila pra pegar. Mas é rapidinho. Fala que você quer. 2 anos. O meu foi. Não, que a eu fiz. fila é de algumas horas. Você conseguir pegar a chamada telefônica. Tipo, se você pegar um mês ou 2 meses que você não esteja fazendo muita coisa, você pega o seu visto canadense. Em 2 meses é navio, né, pra ficar na fila. Não, eu quero dizer, é que eles falam assim, volta daqui tantos dias pra entregar. Aí que você pega, vê, agora devolve outros documentos, você pega depois de um tempo. É uma burocracia, mas é rapidinho. É mais fácil de pegar muitas outras coisas por aí, acredite. Gente, E cá no computador. gosto de vocês, pode continuar. He gets angry. Para conseguir informações sobre o Camp Feral, sobre os temas e quando acontece, a banda assim, também muda às vezes um pouco as datas, porque depende de feriados lá também, né? Então melhor é entrar no campferal.org. Quem não lembrar pode perguntar pra gente, anota assim. Do Combook. Então a Combook tem uma propaganda do Feral. É muito fácil, só entrar lá. Já tem tema esse ano já. Chama Canadiana. Que é um tema sobre o Canadá.
A gente devia fazer no Brasil também agora, né? Acho uma Algum boa dia, ideia. algum dia. Eu acho uma boa. Algum dia faremos. Ó. Não, tá Eu não sei. Melhor. Olha a barra, olha como ela é laranja. We are discussing funny stuff. É que a gente se exercita assim. We are actually complaining about the team Brazil. Not team Brazil, the team like Carnival. Vou voltar. Caldas. Clicking here to run away from Carnival. Just saying. Yeah, looks like a lot of people don't like because it's noisy, it's crazy. We'll do a carnival theme at Farrell, but it'll be very dirty. Very dirty. Not that kind of dirty. E ele falou que o Feral são 5 dias de duração, 5 dias, 4 noites, de um puro caos organizado. Caos organizado. É um caos organizado, é tipo a banda, é um caos, não sei se é tão organizado, vocês que sabem. A gente tenta. Afinal, eles têm 10 anos a mais de experiência, a gente não. Muitas coisas novas, né? E lá também chove o evento inteiro às vezes, tá? Mas a Capital, se não me engano, é em agosto, né? Portanto, é o verão deles. A gente geralmente é em fevereiro pra março e deles é geralmente no final de agosto ou agosto. Então, quem vai esperando ir pra lá e encontrar neve, provavelmente não vai encontrar neve, vai encontrar bastante sol. Bastante sol. Bastante sol. De 30 a 38 graus. De temperatura, é quente pra caramba, quente pra burro. E que nem aqui, né? De noite cai bastante temperatura, de dia sobe bastante temperatura. Aqui foi gripado. Antrocon. A gente que vive em Brasília, a gente enfrenta as 4 estações do ano no mesmo dia. Isso, Curitiba. Fruta, flor, a fruta vira uma flor e morre. Meu Deus! E eventos como Antrocon, como eu já disse, né? Tem que planejar. E também entrar no site antrocon.org, se não me engano, .com, não lembro. .org, a gente tem. .org. .org. Não, desculpa, o que? Campo Feral. Antrocon é .com, né? Ah, Antrocon. Não sei. Antrocon.com. Antrocon.org. .org. É .org. Enfim, lá também tem as datas. É mais fácil ver porque também muda as datas. Né? Só que para os Estados Unidos é um pouco mais complicado. Só um pouquinho. Everyone's a terrorist. We don't. We don't think that. Basicamente isso. Yeah. Alguém tem mais alguma pergunta? Qualquer coisa, curiosidade. Gente, só por motivos de horário, ainda temos mais uma atividade que vai acontecer. Então vamos terminando por hoje Ninguém tem o pergunta talk nenhuma. show. Quem quiser perguntar qualquer coisa, you can go talk to Potter. He's a really nice guy. You can ask anything. You can talk to him the whole night long. He doesn't mind. Tem fursuits? They have fursuits in Feral? Yes. Is that the question? How many? Was that his question? Yes, both. Okay, yeah. There are fursuits at Farrell. It's been getting a lot more each year. Used to be we'd get about 3. Now we get between 15 and 20 or more. Mostly you see them randomly. We don't do a fursuit parade, but you see them at the dance. We have a big dance. It's in a space that's about as big as this now, with flashy lights and lasers and music. And all the fursuiters come out to that, so there'll be like 20 fursuiters at the dance. Or they swim in the lake. Or they swim in the lake, which we don't allow anymore, because it's way too dangerous. Possible to get out. Yeah. Sim, tem fursuits. Geralmente começou com 5, agora tem mais ou menos de 15 a 20. Você não vê eles andando todos juntos, porque eles não têm aquele parade que a gente vê nas cons indoors, né? Mas geralmente você consegue ver todos juntos nas festas, que eles fazem também, que a gente também tem nas nossas festas, né? Que é um salão desse tamanho, geralmente. Aí todos estão lá. Aí você pode interagir com todos eles ao mesmo tempo, né? E o ano que completou, né? Ou nadando no lago, né? Sim, alguns nadavam no lago lá, mas é muito perigoso, então eles cancelaram isso, porque é morte. É muito fácil morrer afogado. Com uma fursuit na água. A água assim. pesa 60 quilos, né? Então, assim, é muito pesado, não dá, não faça isso. E é isso aí. E o Buzzer perguntou if you play Justin Bieber there. Justin Bieber? Yeah, on the rave. Do I play it at the rave? Yeah. I've never played it at the rave, no.
I only listen to it at home when I'm dancing. Você perguntou se eles tocam Justin Bieber ali. Ah, meu Deus. Opa. Justin Bieber ali, ele disse que... Não, no Ferão não, mas na minha casa eu ouço bastante quando danço. Not really. Mentira. That's not what your video showed. Remember? I don't. O vídeo de apresentação dele numa banda, ele tá dançando Justin Bieber. I don't hate Justin Bieber. Okay. He's a talented kid. He's just been surrounded by assholes the last couple of years. Eu não odeio Yeah. Justin Bieber, ele só tá cercado de babacas. Babacas. No, no. Yeah. For my friend, I can explain how great it's your visit here in Brazil. It's really, really special for us. Even more, not only in the side of showing how it's our little country, but it's on your friendship and your presence, your shiny presence. Don't cry. Shiny presence. Yeah, Don't cry. Shiny doesn't yellow. So I really want to thank you for coming here, visiting us. I'm really glad that you're enjoying it. I'm really glad. I hope that the next 2 days will be really great as well. I'm really happy. And thank you for coming. O Maniki disse: muito obrigado por você vir aqui. É uma grande honra ter você aqui junto com a gente esse dia. Oh, you got it! Oh, God! Oh, meu Deus. It's invincible. Foi no lugar mais errado. Foi muito especial ter a sua presença aqui, a sua presença brilhante. Shiny presence, presença brilhante. Cuidado com o raccoon roubado. Shiny. Be careful, we have another raccoon here, he can steal your shiny presence. I'm not shiny. Raccoons steal everything. Watch out. Everywhere. Brincadeirinhas de guaxinins vão roubar suas coisas brilhantes, a sua presença brilhante. Baxeu. E você falou mais alguma coisa além de obrigados? Basicamente foi isso. E basicamente. Hope to see you again here E with a lot espero of te ver people. de novo aqui. And please invite everyone to the fair. Yes. E por favor, convide a todos para o Feral. Come to Feral. It's cool. Todos vai, gente, vamos lá. É sério, vão. É legal. A gente foi massa pra lá, vai ser um negócio. Legal. É como uma viagem no tempo, assim. Como seria uma banda daqui a 10 anos? É muito legal. Like I say that going to fair is like how it's going to be a band here in 10 years. Much shorter than that. I give you 2 years. You have 2 years. Challenge. Ele nos deu 2 anos para fazer isso. Challenge accepted. Canadá, né? Desafio aceito. Challenge accepted.